Meus irmãos, nossas atitudes e decisões que tomamos na vida estão intimamente ligadas com o estado do nosso coração. Aqui nós vemos Deus tomando decisões, Deus tendo atitudes benfazejas em relação ao pecador. Isso demonstra o interior de Deus. Deus tem sim um interior limpo, cristalino, puríssimo, sem contaminação do pecado. Por isso Deus não deseja o mal a ninguém. Deus não só ele não deseja o mal a ninguém, como também as suas atitudes são atitudes para abençoar o pecador. Jesus disse certa feita que Deus é tão bom que ele envia o seu sol e a sua chuva sobre justos e injustos. Deus abençoa, Deus dá saúde, até mesmo o ímpio. Deus dá vida confortável, porque Deus tem uma natureza benfazeja. E agora, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo está mostrando a vontade de Deus aos homens de salvar todas as tribos, povos e nações. Deus deseja salvar toda a classe de pessoas, reis e de todos aqueles que estão investidos de autoridade. Deus deseja também que fora do círculo das autoridades, as pessoas tidas como comuns também conheçam quem Ele é. Por isso, devemos orar por eles. O apóstolo Paulo começa essa perícope dizendo que devemos orar com súplicas, com intercessões, com orações, com ações de graça, em favor das autoridades, e não somente das autoridades, mas também em favor de todos os homens. E esta oração ela deve ser evangelística. Num ponto. No outro ponto, Paulo diz que é para que tenhamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Se a igreja orar, se nós orarmos ao Senhor com esta finalidade, com este propósito, alinhado o nosso coração ao coração benfazejo de Deus, alinhar as nossas atitudes com as atitudes de Deus, com certeza teremos um clima ameno, um clima melhor, socialmente, espiritualmente e também financeiramente. Paulo mostra que Deus não apenas desejou, mas entregou o seu próprio Filho em resgate do pecador. Veja, meus irmãos, que não foi uma entrega simbólica, não foi uma entrega fictícia, não, foi uma entrega real. Deus deu o seu Filho. Ele enviou o seu Filho a essa terra. Jesus se encarnou, Jesus sofreu, Jesus teve que ter cuidados como qualquer um bebê. Jesus precisou de alimento, precisou de tomar banho, precisou de água para matar a sua sede, de alimento. Jesus precisou de dormir para descansar. Jesus era como um de nós, exceto em pecado. Veja, meus irmãos, o grande amor de Deus, de entregar o seu Filho eterno, descer a este mundo para tomar a forma de servo, sofrer na sangrenta cruz, sofrer cusparada dos homens, que o Salmo 22 chamam de touro de Bazãs, homens fortes, homens do soldado do Império Romano, treinado para bater, musculosos. Esses homens bateram em Jesus com força. Veja, meus irmãos, que Deus entregou Jesus, o seu Filho, para sofrer isso em resgate do pecador. Porque Deus fez isso? Numa conversa com Nicodemos, Jesus falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo diz que devemos orar para que o coração das pessoas seja receptivo à mensagem do Evangelho. E hoje, meus irmãos, nessa perícope, vamos olhar para esse texto e ver as atitudes de Deus em relação ao pecador.
O que Deus fez em prol do pecador? A vontade de Deus se manifesta em sua atitude em relação ao pecador. Deus demonstrou sua boa vontade quando proveu um mediador que se identificasse com o pecador. Vejam, meus irmãos, que para se colocar entre Deus e o homem, teria que ser alguém que soubesse tudo sobre a divindade. Tinha que ser alguém que soubesse tudo sobre a humanidade. Tinha que ser um mediador perfeito. Agora, da parte do pecador, o que ele precisava saber sobre Deus? Paulo diz: esse pecador precisa saber que há um só Deus. Ele precisa entender que não são todas as religiões que religam o homem a Deus. Não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. Para ser salvo, o pecador precisa aceitar e crer somente num só Deus, revelado nas Santas Escrituras. Por isso, meus irmãos, precisamos ensinar a verdade. E não somente ensinar a verdade ao pecador, mas orar para que o coração dele, a dureza do seu coração, seja quebrado. Porque diz o profeta Jeremias, fazendo uma pergunta, ele estava falando, obviamente, para o coração do povo de Israel duro. O profeta Jeremias diz: não é a minha palavra como fogo, e martelo que esmiuça a penha, a pedra? Se nós ensinarmos a verdade, pregarmos a verdade, o Senhor, meus irmãos, quebra a dureza do coração do pecador. O pecador precisa saber que há um só Deus. Éfeso tinha lá a deusa Diana. Eles eram tão devotos a essa deusa Diana que eles erigiram um grande templo para essa deusa. A igreja de Éfeso, juntamente com Timóteo, Paulo orienta Timóteo: ore para que estes efésios, adoradores da deusa Diana, entendam que há um só Deus. Há um só Deus, não são muitos deuses. O mundo antigo, meus irmãos, era assim, politeísta. As pessoas criam em vários deuses. Para elas, quanto mais Deus um país tivesse, mais seguro e salvo estaria. O Egito, por exemplo, cria em vários deuses. Eles tinham deuses do rio, deuses da plantação, deuses do sol, Deus da natureza. E quando Deus envia as 10 pragas, Deus deu uma mensagem para aquele povo. Deus deu uma mensagem claríssima para aquele povo: sou eu o Senhor do universo, não existe outro Deus além de mim. Se eles estavam pensando que existisse outro Deus, Deus deu uma mensagem dizendo: acabei de matar os deuses de vocês. Se ele existe na sua mente, acabei de matar. Alguns estudiosos dizem que o Egito tinha 10 deuses, por isso Deus enviou 10 pragas para aniquilar esse Deus. O Deus de Israel era o único rei do universo. Então o pecador precisa entender que há somente um Deus, não deuses. E o texto também nos diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O mediador, meus irmãos, é aquele que se coloca entre duas pessoas para restaurar a paz e para confirmar alianças. O Evangelho é chamado de nova aliança de Deus com o pecador. O Evangelho é o Evangelho da paz, selando a aliança do homem com Deus. A aliança não é nova no sentido de ser outra. A aliança é nova porque no seu aspecto e poder ela é ampliado. Antigamente, nos tempos do Antigo Testamento, Deus fez aliança somente com Israel. Deus se revelou somente a Israel. Deus manifestou de forma extraordinária somente a Israel.
Deus se mostrou somente para Israel. As outras nações estavam no escuro. A única coisa que eles tiveram que não chega perto da revelação era a filosofia. Mas a filosofia também tinha os seus vãos pensamentos. Deus, através de Cristo Jesus, faz uma nova aliança. E essa aliança agora não é somente Israel. Essa aliança agora ela é nova no sentido que ela abarca outras nações, os gentios. Agora o mediador é o mediador do mundo. Neste sentido, Deus deseja salvar a todos e ele provou isso dando mediador para todos, incluindo os gentios. Éfeso era uma cidade gentia e os crentes judeus, meus irmãos que estavam ali, precisavam entender que Jesus era também mediador dos gentios. E ninguém pode ser salvo se Cristo não for o seu mediador. Nenhuma oração é atendida por Deus se não for através de Cristo. Então, se alguém estiver orando usando Maria ou usando outro santo, está perdendo seu tempo. Está fazendo sacrifício a Maria ou outros santos, esta pessoa está perdendo seu tempo. Está maltratando seu corpo com sacrifício debalde. Porque Deus colocou Jesus como o único mediador entre ele e o homem. Não existe outro. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E Paulo usa aqui, meus irmãos, o plural, entre os homens, para mostrar que Jesus não é mediador somente do povo judeu, nem somente dos reis e autoridades. Jesus não é mediador somente dos ricos e poderosos. Jesus é também mediador dos pobres e miseráveis, dos párias da sociedade, daqueles que estão dormindo na sarjeta. A igreja precisa orar, a igreja precisa evangelizar, a igreja precisa estar junto com essas pessoas, porque o texto foi claro, Deus deu um mediador entre os homens. São todos os homens, todas as classes de pessoas. Então você viu aí no versículo 5, que Deus mostrou sua boa vontade, dando um mediador que se identificasse com o homem. E em segundo lugar, Deus demonstrou sua boa vontade quando entregou o mediador como garantia de resgate para o pecador. Como Deus salva o pecador? Provendo um mediador capaz, que sente as mesmas coisas que o homem sente. Um mediador que é capaz e que sabe o que é padecer. Um mediador que sabe o que é viver no mundo de pecado. Um mediador que sabe o que é sentir dor no corpo e na alma. Um mediador que sabe e que sofreu tentação. Um mediador que sofreu todas as agruras do pecado no seu corpo. Ele é capaz de ser o nosso mediador, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Jesus, meus irmãos, voluntariamente se entregou para resgatar o pecador e selar assim a paz entre Deus e o homem. Não é verdade que Jesus morreu como mártir? Sua entrega foi voluntária, a morte foi para resgatar o pecador da escravidão do pecado e de Satanás. Jesus morreu para satisfazer a justiça de Deus. Embora ter ele sido sentenciado por um tribunal humano, não foi o tribunal humano que predeterminou a morte de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 26 até o versículo 28, diz o autor sagrado: levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então a morte de Jesus estava no projeto eterno de Deus.
Então, meus irmãos, não foram as autoridades humanas que predeterminaram a morte de Jesus, mas o próprio Deus. Diz Paulo que Jesus a si mesmo se deu em resgate por todos. Meus irmãos, de novo, o ponto da teologia de Paulo aqui é que a salvação de Deus não distingue judeus de gentios, reis e autoridades. Não distingue, não faz separação entre essas classes de pessoas. Cristo se deu em troca de outro como preço da redenção. Paulo usa um termo interessante aqui, meus irmãos, que é antilutron. Anti em troca e lutron substituição, resgate, significa tomar o lugar do outro. No grego clássico, antilutron era um antídoto, um remédio que anulava o mal ou uma ação do veneno no corpo da vítima. Mas no grego bíblico é morrer para salvar o outro da morte, como se estivesse aplicando seu próprio sangue na veia daquele que estava morrendo para salvar. É comprar o escravo no mercado, meus irmãos, e adotá-lo como membro da família de Deus. É pegar esse escravo lá e falar, agora você vai para a minha família, e todos os direitos que são meus, são teus também. Paulo diz em Coríntios que nós somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Veja, meus irmãos, o que Deus fez. Ele proveu um mediador que se identificasse com um homem, e ele proveu um mediador que foi capaz de nos resgatar. Por isso Paulo disse, em resgate por todos. Aqui, meus irmãos, temos calorosos debates, não é, na teologia. Um lado da cristandade afirma que a expiação de Cristo é ilimitada. Esses irmãos dizem que Jesus veio salvar todas as pessoas individualmente. Mas esta tese tem muitos problemas. Se Jesus veio salvar todas as pessoas, se o seu sangue foi derramado individualmente para todos, então todas as pessoas serão salvas. Se Jesus derramou o seu sangue para salvar todas as pessoas. Mas tem um problema. A Escritura diz que pessoas perecem no inferno. Então, a morte de Cristo não cumpriu o seu propósito de resgatar a todos. Deus falhou no seu propósito. Mesmo que eles digam isso, meus irmãos, de forma inadvertida. Mesmo assim, o caráter de Deus é questionado, porque eles defendem que a salvação é para todos individualmente. O argumento é porque o homem não quer. Mas quem disse que o homem tem capacidade por si mesmo de desejar a Deus? O homem sem Deus está morto, e não existe vida e vontade dentro do necrotério. Dentro do necrotério não existe vida lá, não existe vontade, não existe audição. O homem morreu lá no Jardim do Éden, quando Deus disse, no dia que você comer desta árvore, certamente morrerás. E o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, que estávamos mortos em delitos e pecados. Outro problema com a expiação ilimitada, se Jesus morreu por todos, isso inclui também o anticristo? Jesus derramou o seu sangue para salvar o anticristo? Se Jesus morreu individualmente por todos, Jesus derramou o seu sangue para salvar Judas Iscariotes? Jesus derramou o seu sangue, já que são todos, Jesus derramou o seu sangue para salvar Satanás e seus demônios, porque eles também caíram no pecado. Essa tese tem muitos problemas. Se Jesus morreu individualmente por todos, os arminianos não ousam ir tão longe. Não. Se Jesus morreu individualmente por todos, por que Deus manteve então sua revelação exclusiva para o povo de Israel? Por que Deus fez isso? Muitos lá nem ao menos ouviram falar no Deus de Israel. Se a salvação no Antigo Testamento tinha como base crer no Messias que viria, fazendo sacrifício com sangue debaixo de um sacerdote ordenado por Deus, as outras nações não tiveram isso.
Eles não tiveram Messias, eles não tiveram um sacerdote que intercedesse por eles diante de Deus. Mas com base numa interpretação coesa e de toda a Escritura, a palavra de Deus é bem clara, a expiação de Cristo é limitada. Em João 10, versículo 11, Jesus diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se Jesus resgatou cada pessoa individualmente, podemos afirmar então que todas as pessoas no mundo são ovelhas de Cristo? Não são. Jesus mesmo diz que tem cabritos no meio, tem lobos no meio, nem todos são ovelhas de Cristo. E em João 10, versículo 27, Jesus disse que as ovelhas ouvem a sua voz e seguem a ele. Quem vai ouvir, quem vai seguir a Cristo é somente as ovelhas e não todas as pessoas do mundo. Estaria Paulo contradizendo a Cristo quando afirmou que Jesus veio resgatar a todos individualmente, enquanto Cristo diz que veio salvar as suas ovelhas? Paulo e Jesus estão se contradizendo? Paulo está contradizendo Jesus em Mateus 20, versículo 28, que diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Paulo estava escrevendo, meus irmãos, para uma igreja no território gentil. E o ponto de Paulo é colocar na cabeça da igreja judia: Jesus veio também salvar os gentios. Esses são os todos. Jesus veio salvar os judeus e Jesus veio salvar os gentios. Por isso Paulo continua: testemunho que deve prestar em tempos oportunos. Paulo diz que essa verdade gloriosa, meus irmãos, de que Deus deseja salvar a toda classe de pessoas, provendo um mediador, e o mediador se entregando voluntária e amorosamente para resgatar o pecador, deve ser a prova do bom caráter e do desejo de Deus. Testemunha no tribunal é aquela pessoa que tira todas as dúvidas do magistrado civil e também do júri. Testemunha é aquela pessoa que viu o fato. Testemunha é aquela pessoa que dá detalhes que não está no processo lá do juiz. Testemunha coloca novos dados no processo. Eu vi. Olha para nós. Quem éramos nós? Quem era Paulo, inclusive? Paulo era um perseguidor da igreja? Será que ele merecia salvação? Não. Olha para mim, olha para você. Nós somos, irmãos, testemunha de que Deus deseja salvar. Deus deseja salvar e Ele salva. Ele proveu um mediador para isso. E é por causa de Jesus que nós estamos aqui. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em terceiro lugar, Deus demonstrou sua boa vontade quando enviou pregadores da mensagem de salvação para o pecador. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Aqui, meus irmãos, temos uma cláusula de propósito, uma cláusula de finalidade. Deus nos salvou, revelando a sua salvação a nós com um propósito bem definido. Se alguém estiver pensando que Deus o salvou, entregando seu próprio filho para sofrer e morrer vicariamente para nos dar vida confortável aqui na terra, para nos dar o carro do ano, uma casa luxuosa, nos encher de bens, se alguém estiver pensando nisso, está pensando errado. Se queremos tudo isso, devemos trabalhar e muito. Se queremos isso, temos que confiar em Deus e trabalhar. Jesus não veio aqui. Deus poderia dar tudo isso sem a morte de Jesus. Esta pessoa que pensa isso, esses falsos profetas que pregam isso, eles não entenderam o porquê Jesus veio aqui. Jesus veio aqui para selar a paz entre nós e Deus. E Paulo diz que esta mensagem da salvação, ela tem 3 características. Em primeiro lugar, ser o pregador, o arauto de Deus. Paulo usa um termo grego aqui chamado de kerux, e no hebraico é o arauto. Arauto é aquela pessoa que dava a mensagem do rei. Daniel,
Lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 4 e 5, estavam todos, o rei erigiu uma estátua, e todos tinham que estar no pátio de frente àquela imagem. E alguém disse que essa imagem era do próprio rei. E o arauto, não o rei, mas o arauto disse: olha, ao ouvirem o som da cítara, da trombeta, da harpa e de todos os instrumentos, ajoelhe, prostre-se perante a imagem. E quem não fizer, será lançado na fornalha de fogo ardente. O arauto passou uma mensagem do rei. Aqui Paulo diz: fui designado o arauto do rei Jesus. Eu tenho a mensagem. Deus é o único Salvador. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Qualquer mensagem que distorcer isso é anátema, não é o evangelho. É evangelho do homem e talvez evangelho de Satanás, mas de Deus não é. Ele é o arauto do rei. E nós, irmãos, como igreja, também nós somos o querux de Deus, proclamando a mensagem de Deus ao mundo, proclamando que o Senhor é Deus, que o Senhor é nossa vida. O que nós fazemos aqui quando nós nos levantamos e cantamos a Deus? E as pessoas que estão passando aí, será que elas entendem isso? Algumas talvez entendem, mas outras não. Mas nós estamos, irmãos, passando uma mensagem. Nós somos adoradores de Deus. Nós cremos em Jesus Cristo como nosso mediador. Paulo diz também que ele foi enviado de Deus, que é o termo aqui, apóstolo. Apóstolo significa simplesmente enviado, mas se tratando do colégio apostólico, apóstolo é alguém que viu Jesus, que foi testemunha dos milagres de Jesus. Apóstolo, na linguagem de Efésios, é alguém que colocou os fundamentos da doutrina, juntamente com os profetas, diz Paulo em Efésios, que a doutrina apostólica, a doutrina de Cristo, foi colocada debaixo do ensino dos apóstolos e dos profetas. Então não tem mais profeta hoje, porque os profetas já colocaram a base. Nós estamos construindo. Mas a igreja do Senhor, no sentido de ser enviado, de um missionário de ser enviado, de nós sermos enviados para a rua, ou sermos enviados para qualquer outro bem, nesse sentido nós somos apóstolos, mas não no sentido de pertencer ao colégio apostólico, porque a nós não foi dado o poder que Deus deu aos apóstolos. Nós não vimos o que eles viram, nós não testificamos o que eles testificaram, mas no sentido de ser enviado, nós também somos apóstolos. Por isso que a igreja de Cristo ela é constituída de uma igreja apostólica, porque crê na doutrina dos apóstolos, e não somente isso, ela é uma enviada do Senhor ao mundo. Em terceiro, Paulo diz que Deus o enviou para ser mestre da verdade de Deus. E aqui o apóstolo Paulo usa um termo grego muito interessante, didáskalo, ou mestre. É alguém que fornece instrução e que ensina a verdade de forma sistemática. O mestre molda o pensamento e caráter da pessoa, usando o conteúdo da didascalia bíblica. A igreja precisa ser ensinada pelo didáskalo de Deus, que ensina e confronta os pecadores, primeiramente dentro da igreja e depois fora dela. Você conhece que na igreja tem um didáskalo de Deus, é quando você é confrontado pela verdade ensinada e pregada. Paulo diz que Deus o designou para ser o didáskalo dos gentios na fé e na verdade. Meus irmãos, isso prova que a salvação não era somente para os judeus. Os gentios entram na categoria do desejo de Deus de salvar a todos os homens. E Paulo usa o vocábulo aqui mais uma vez, aletheia, não, e lutron significa oculto. Aletheia é aquilo que não está oculto, é aquilo que é revelado. A verdade revelada
pura e cristalina. A aletheia é a verdade que não cabe emenda e interpretação humana. É trazer à luz o que antes estava escondido. Jesus é a aletheia divina, porque ele foi revelado ao mundo como Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a imagem de Deus. O homem só pode ser salvo se ele conhecer de fato Jesus como a aletheia de Deus, aquilo que foi revelado da parte de Deus. Por isso o pregador da verdade de Deus não prega coisas ocultas, como fábulas e genealogias intermináveis. O pregador da aletheia de Deus não prega fogueira santa, sal e nem nada disso. Ele prega Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem dos enviados de Deus não está, meus irmãos, envolta em mistérios, como muitas pessoas dizem por aí. Estou vendo um mistério de Deus aqui. Há um mistério de Deus. Balela. A aletheia diz que não está oculto. Deus foi revelado em Jesus de Nazaré, através das Escrituras Sagradas. Meus irmãos, é isto que demonstra as atitudes benfazejas de Deus em relação ao pecador. Eu quero ver com você aqui algumas implicações desse texto para nós nessa noite. Concordando com o primeiro mandamento do decálogo, temos: não terás outro Deus diante de mim. E Paulo diz: porquanto há um só Deus. Paulo está alinhando o nosso culto, a nossa vida, o nosso pensar em somente um Deus. Nossa mensagem deve ser condizente com aquilo, meus irmãos, que cremos. Para pregarmos ao mundo que existe somente um Deus, devemos também adorar somente um Deus. Em nosso local de adoração pode não ter imagens de divindades, mas a pergunta que temos que fazer é esta: temos outros deuses em nosso coração? Porque diz o texto, há somente um Deus. E o vocábulo Deus é alguém ou coisa que seja mais forte, mais poderoso do que nós. É alguém ou coisa que acreditamos que vai resolver o nosso problema. O Deus revelado nas Escrituras, meus irmãos, é o único Deus da sua vida. Você pode, com todo o seu coração, dizer: eu creio e eu adoro e eu vivo somente para Deus, porque há somente um Deus. Meus irmãos, o mundo crerá mais facilmente que há somente um Deus, quando a igreja demonstrar isso a ele. Isso só é possível, meus irmãos, quando não houver dicotomia da nossa vida no mundo com a nossa vida no local de culto. No culto pregamos, no culto cantamos, oramos que há somente um Deus. Mas e na vida prática diante do mundo? É isto que o mundo está vendo em nós? Vamos refletir sobre isso? A segunda implicação que vemos neste texto é que há em Deus o desejo de salvar toda a classe de pessoas no mundo. Para isso, ele enviou Jesus e o entregou à morte para morrer em nosso lugar. Se existe em nós o mesmo sentimento, meus irmãos, e amor que há em Deus, até que ponto estamos dispostos a abrir mão daquilo que amamos para fazer chegar o Evangelho ao pecador? Porque diz aqui o texto que Deus deseja salvar, e ele demonstrou isso em Atos. Ele abriu mão do seu filho. Ele enviou o seu filho aqui. E nós, meus irmãos, se nós queremos que outras pessoas sejam salvas, nós estamos de fato abrindo mão daquilo que mais amamos? Será que nós não estamos apegados demais a coisas? Enquanto que Deus demonstrou para nós que o amor alinhado a Ele é um amor sacrificial, é um amor dispendioso, é um amor que abre mão. Paulo, certa vez, reclamou que dentre todos os apóstolos, ele e Barnabé era o único que não pôde casar. Ele diz: só eu e Barnabé que
Não podemos ter uma co-irmã? Você acha que Paulo não sofreu com isso? Mas por causa do Evangelho ele diz, eu fui designado para ser o querux e o apóstolo, o pregador da verdade de Deus, e eu abri mão dessas coisas. Meus irmãos, e nós, às vezes, estamos muito apegados a coisas. Se nós cremos, irmãos, que somente há um só Deus todo-poderoso no mundo, nós devemos entregar o nosso futuro a Ele. O nosso futuro pertence a Ele. Deus é o Deus nosso agora. E Deus também é o Deus do futuro e da nossa geração. Às vezes, apegamos demais a coisas e às vezes só cantamos que somente há um Deus. E talvez só cantamos que nós queremos de fato que os pecadores sejam salvos. É verdade, meus irmãos, que o nosso comportamento diz muito sobre a quem servimos, mas aqui, mais do que comportamento, fomos designados para ser o arauto de Deus no mundo. Anunciando o Evangelho aos nossos vizinhos, contribuindo de forma amorosa e generosa na obra do Senhor, e não como mero cumpridor de obrigações. Deus não quer o seu dinheiro, e Deus não quer que você contribua com obrigação. Vimos aqui hoje que Davi ficou, meus irmãos, estupefato ao ver a voluntariedade dos israelitas.